E aí, gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje é quarta-feira e a gente tá saindo aí pra caminhar um pouco. Não é todo dia que a gente tá fazendo essa caminhada, porque, né, ela leva cerca de uma hora pra mais, então tem dias que tem muito sol, então não é legal, né? E principalmente nessa época aí, que primavera, eu tô alérgica pra caramba, então fica mais difícil. Até a minha voz tá zoada, né, como vocês podem perceber aí. Mas a gente vai caminhando, botando a saúde em dia, tentando, né, pelo menos. Eu ainda não tenho nenhum assunto para falar, mas é aquela coisa lá, né, tipo, esses vlogs são como assim um diário para mim, né, eu converso com vocês alguma coisa aí, eu devo pensar em alguma coisa ao longo do caminho e eu começo a falar algo aí. Eu falei que eu ia encontrar um assunto e eu encontrei um assunto. Vocês sabem que, vamos começar falando de um negócio que é conhecido aí. Vocês sabem que recentemente, né, teve uma pessoa muito famosa que acabou se divorciando do marido e tal. O que se sabe é que os dois concordaram, os dois quiseram. E segundo eles não foi uma decisão impulsiva, foi pensada e coisa e tal. Por algum motivo eles viram que aquilo era melhor para a vida deles. Eu li no Facebook alguém que dizia que no caso eles foram lá no altas horas e estavam bem, nenhum tava com cara de velório nem nada disso. E aí nesse post diziam que estavam romantizando o divórcio, que o divórcio não era uma coisa bonita, e realmente acredito que não seja, né, em muitos casos, e que ele não era uma coisa certa a se fazer e tal. E sobre isso aí eu tenho uma opinião. Olha só, eu vou começar aqui a colocar uma opinião, né? Eu vou estar sujeita a levar aí pedrada de todo lado, mas tanto faz. Muitas pessoas, assim como eu, a gente cresceu com aquela ideia, aquela ideia, no caso do casamento, né? O casamento na igreja e tal, aquela visão. Essa visão do casamento, a gente cresceu com aquela ideia de que ele tem que ser até a morte, para a vida inteira, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que começam, engajam nos seus relacionamentos, têm essa vontade. Só que o ser humano é uma coisinha complexa e complicada. E você não conhece bem uma pessoa até que você vá viver com essa pessoa, até que você tenha experiência com essa pessoa, e mesmo assim tem coisas que provavelmente ela não vai revelar. Tu vê aquilo que é mostrado, né? Que ela mostra de maneira inconsciente, mas tem coisas que tu não vai saber. Tu pode passar uma vida inteira com uma pessoa e não saber de coisas que essa pessoa faz. Tipo, e tanta verdade que tem gente que, por exemplo, vamos supor, a pessoa teve um filho extraconjugal fora do casamento e ela não vai contar aquilo, vai levar aquilo até o finalzinho da vida dela, e lá no final ela vai dizer, olha, eu tive um filho. Só um exemplo. Então tem muita coisa que fica oculta. Então, sabe, a gente tem essa ideia de tipo, eu quero ficar com uma pessoa até o final, eu quero um relacionamento de conto de fadas, felizes para sempre. Só que nem sempre isso vai acontecer, como eu já falei. Muitos fatores. Só que daí nesse caso, como a gente já vem de uma base que diz que tem que ficar junto, que o divórcio é uma coisa complicada e coisa e tal, muitas pessoas não vão ter coragem para dar o passo e sair de uma relação que não esteja boa. Muitas vão se preocupar com o que vai acontecer com meu filho se eu me divorciar?
Outros vão pensar assim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu me divorciar? Pode ser vários motivos. Muitas pessoas não vão nem ter coragem de dizer, olha, isso aqui tem que durar para sempre. Isso aqui vai durar para sempre, não interessa, vai dar certo. Tem que ser assim. E daí muitas pessoas vão ficar num relacionamento que vai ser tóxico a vida inteira. Então, apesar de, tipo, você se divorciar de alguém nunca ser uma coisa bacana, né? Porque não é, pra pessoa às vezes não é bacana. Tipo, se tiver filho, às vezes gera uma situação que é mais delicada, muitas vezes. Tipo, pras pessoas, às vezes pra saúde mental das pessoas, pra saúde física da pessoa que tá envolvida, para autoestima, para várias coisas. Às vezes o afastamento se faz necessário. Então, eu quero saber aí de vocês, que opinião que vocês têm sobre isso? Que opinião que vocês têm sobre isso? Se vocês acham saudável terminar uma relação ainda que tenha-se filhos, tendo em vista que para uma criança pode ser muito mais traumático crescer junto com os pais, porém num lar onde não existe paz, onde não existe respeito, onde é só briga o tempo inteiro. O que vocês acham sobre isso? Comentem aí. Daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa que eu tenha pensado em falar. Agora eu tô de máscara aqui, paciência. Estou de máscara. Então eu lembrei de uma coisa que eu precisava ter falado, que esqueci de mencionar. Ó, passarinho, que legal, vocês não vão ver, paciência. Tem uma questão, né? Tem uma questão nessa relação de divórcio. Nem eu falei dessa mensagem que eu li. Eu não li tudo, li só o comecinho e tal. Em que a pessoa falava que estavam romantizando o divórcio. Só que tem aquela história, né? Tipo, os caras são famosos, né? Tipo, que nem a Sandy e o outro cara lá são conhecidos, são figuras públicas. Tipo, pra eles é muito mais vantajoso que eles saiam com uma imagem amigável. Até porque, se eu não me engano, eles têm um filho. E tipo, eu acho que eles tentam minimizar o efeito desse divórcio no filho, na criança. Porque para nenhum dos dois sair como vilão, sabe? Para a criança poder ter respeito pelas duas figuras parentais dela. Porque o que a gente vê várias vezes? Num contexto onde os pais têm muita desavença em casa, num contexto onde não existe respeito, onde onde as figuras têm esses comportamentos dúbios, duais, em que ocultam a verdade, se enganam, se desrespeitam. O que acontece? Aquela figura que se sente injustiçada, porque certamente tem alguém que se sente injustiçada, ela vai, talvez de uma maneira inconsciente, mas ela vai acabar tentando induzir a criança a comprar o lado dela, porque ela se sente injustiçada, então a criança tem que ficar do lado dela, tem que defendê-la, e o que a coloca contra a outra figura. Então vocês percebem a gravidade que tem nisso daí? Não importa a situação, tipo, o pai vai ser sempre o pai, a mãe vai ser sempre a mãe. Estando junto, não estando junto. Só que é muito melhor que eles saiam se respeitando e demonstrando isso para a criança. Em qualquer situação, porque no caso dos pais divorciados, eu não tenho essa experiência, tá? Mas eu já vi essas questões de que a criança ela fica tantos dias com a mãe e depois alguns dias com o pai. Enfim, ela tem essa dualidade de casas. E tipo, ela vai receber influência dos dois lados. E acaba sendo muito melhor que tenha-se um contexto de amizade entre os pais.
Comenta aí, o que vocês acharam disso daí? O que vocês acham dessa história toda? Cara, eu tô ofegando, não me leva mal, mas é isso aí.